abrir a palavra em Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eu quero te destacar nesse capítulo 16 de Marcos, 4 lições importantes para a nossa vida como igreja. Do verso 1 até o versículo 13, nós temos a ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo, ele é o fato histórico, teológico, mais necessário que existe. Se não houvesse a ressurreição de Cristo, não haveria fé, não haveria ressurreição dos mortos, não haveria pregação do Evangelho. E a pergunta que a gente faz à Bíblia é por que a ressurreição de Cristo era tão necessária? E a resposta que nós encontramos na Bíblia é que a ressurreição de Cristo era necessária para cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então a ressurreição de Cristo foi prometida durante a história da revelação. E nesse momento em que Cristo ressurge dos mortos, está se cumprindo as profecias. Mas em segundo lugar, a ressurreição de Cristo prova a divindade de Jesus. Jesus disse várias vezes: eu e o Pai somos um. E se Jesus não tivesse sido ressuscitado pelo Pai, a sua divindade seria questionada. E o apóstolo Pedro vai colocar isso, que a morte jamais poderia matar o autor da vida. Porque toda a vida procede de Jesus. Nele foram criadas todas as coisas e todas as coisas nele subsistem. Então Jesus ressuscitou e foi necessário que ele ressuscitasse para provar que ele era Deus. Terceiro lugar, Jesus ressuscitou para selar a nossa redenção. Ele ressuscitou para que nós fôssemos justificados pela fé. Nós só somos justificados pela fé, pelo fato de Cristo ter vencido a morte, e junto com a morte ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, e ele nos dá essa vitória. Essa vitória está em Cristo Jesus e por causa da sua ressurreição. Mas em quarto lugar, ele morreu, ou ele ressuscitou, e foi necessário que ele ressuscitasse para confirmar a nossa ressurreição futura. Ele é chamado de a primícia, né, da ressurreição. Ele foi o primeiro. E porque ele ressuscitou, ele agora como cabeça dessa nova raça espiritual, todos aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Isso significa, irmãos, que a garantia da nossa ressurreição, e Paulo coloca lá em Romanos capítulo 8, que é o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, também nos ressuscitará no último dia. Também, quinto lugar, a ressurreição de Cristo era necessária para provar que haverá
um juízo final. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando Paulo pregou no Areópago, ele disse claramente que Cristo foi ressuscitado e que através de Cristo Deus estabeleceu o juízo final. E todos terão que comparecer perante o tribunal divino para prestar conta. O juízo final existe por causa da ressurreição de Cristo. Mas em último lugar, Jesus Cristo ressuscitou para ser o nosso sacerdote eterno, celestial. Ele ressurgiu, foi para o céu e lá, à direita de Deus, ele intercede por nós. Ele clama por nós. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele é aquele que faz com que nós perseveremos na fé, nesse mundo, nessa existência. Ele nos sustenta por causa da sua intercessão. Então, esse primeiro fato está aqui. O fato mais necessário. O fato mais necessário, do ponto de vista histórico e teológico, é a ressurreição de Cristo. E Marcos coloca aí, do verso 1 até o verso 13. Mas no verso 14, nós temos o maior pecado da igreja. E eu queria que você lesse comigo, versículo 14, o que é que diz aí? Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Se a ressurreição de Cristo é o fato mais necessário da história, o maior pecado da igreja na história é a incredulidade. E a incredulidade não somente na palavra de Cristo, naquilo que Cristo havia dito, mas da perspectiva judaica, várias pessoas testemunharam. 2 ou 3 testemunhas eram necessárias para se estabelecer a verdade, mas Cristo apareceu várias vezes. E ele não apareceu para o mundo, ele apareceu especificamente para o seu povo. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E a gente poderia inverter isso e dizer, o justo morrerá pela incredulidade. Diz o texto aqui que Jesus censurou-lhes. A palavra no grego aqui é uma palavra muito forte. Essa censura aqui é uma repreensão dura. Repreensão dura. Irmãos, a incredulidade na história do povo de Deus impediu o povo de Deus de desfrutar das maiores bênçãos que ele poderia desfrutar. Jesus em Nazaré não pôde fazer milagres por causa da incredulidade do povo. Por causa da incredulidade do povo daquela geração que saiu do Egito, eles não entraram na terra prometida. A incredulidade é o pecado que ofende a santidade de Deus, que põe em xeque o caráter de Deus e a verdade da Escritura. Nós não podemos. A incredulidade é a raiz, de todos os sofrimentos do ser humano, de todos os sofrimentos da igreja. Se você for analisar, junto com a incredulidade, vem o medo, vem a ansiedade, vem o mundanismo. A incredulidade mata. E Jesus está então detectando esse pecado e censurando esse pecado. Mas em terceiro lugar, dos versos 15 até o verso 16, nós temos a maior missão da história. A maior missão da história. Se nós temos o fato mais necessário da história, que é a ressurreição, se nós temos o maior pecado da igreja, que é a incredulidade, Jesus nos dá aqui a maior missão da história, que é a evangelização. E é tão bonito esse texto, porque esse texto nos traz 4 ensinamentos preciosos. A autoridade de Jesus. Jesus diz, ide, ide. Ide. E essa expressão ide aqui está estribada naquele princípio que diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, a igreja ela é enviada por Deus, a igreja recebe essa missão de Jesus, que é a continuação da missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Significa que Deus cumpriu parte da missão, que Jesus Cristo cumpriu a sua missão, e agora a igreja tem que cumprir essa missão de levar o evangelho. Mas o texto nos dá
a autoridade, nos dá o conteúdo. Pregai o evangelho. Não temos autonomia de pregar o que queremos, mas somente a palavra de Deus, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz pregai o evangelho, não diz dançai o evangelho. Não diz aqui rebolai o evangelho, não diz encenai o evangelho, diz pregai o evangelho. A pregação era insubstituível na igreja. A igreja tem que pregar aos quatro cantos, dando testemunho verbal, oral, de que Jesus Cristo é a salvação. É interessante você observar no texto que nós temos também, não somente a autoridade, o conteúdo, mas nós temos a geografia, onde e a quem pregar. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E criatura aqui não é bicho, gente. Não é cachorro, como alguns estão conversando com cachorro, colocando psicólogo para cachorro. Tem muita gente que crê até na salvação de cachorro. Criatura aqui são seres, a espécie humana. Nós temos que pregar para as pessoas. Fazei discípulos de todas as nações da terra. Essa é a missão da igreja. E é interessante você observar que aqui nós temos os resultados dessa missão. Muitos crerão e deverão ser identificados, inseridos na igreja pelo batismo. Muitos não crerão e continuarão sob a condenação de Deus. O evangelho traz a salvação, mas traz a condenação também. Veja no texto, claramente, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Então, a palavra de Deus traz graça, mas traz juízo também. Quando a gente prega o evangelho, os dois efeitos estão estabelecidos, salvação e condenação. Mas em quarto lugar, eu queria destacar para você aqui a maior de todas as companhias, a maior de todas as presenças, está nos versículos 17 e 18. E tem muita gente que faz uma confusão tremenda desses dois versículos. Porque as pessoas pegam esses dois versículos aqui, né, alugam o espaço e dizem, o Senhor vai curar aqui nessa noite, o Senhor vai expulsar demônio nessa noite. E a ideia aqui é de um lugar fechado, onde se marca um horário para uma pessoa especial expulsar demônio, falar em línguas, só não toma veneno. Eu nunca vi tomar. Chapéu de couro tomar, né, formicida tatu, nunca vi. Eu queria que você entendesse isso aqui. Jesus diz lá em Mateus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esse texto aqui, Jesus, ele está conosco e ele garante a sua presença e a sua proteção. Observe no texto que esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Que creem em quê? Que creem que Jesus ressuscitou, que creem que a missão da igreja é a pregação do evangelho, que nós temos que ir, que creem aqueles que vão receber o evangelho. A expressão aqui coloca-nos diante do fato de que o crer aqui está inserido, está ligado àqueles que estão envolvidos na missão. A igreja que evangeliza, a igreja que está na missão, a igreja que está na obediência, a igreja que está vivendo pela fé, diz, esses sinais seguirão. Eu queria destacar para você aqui 3 lições importantes. Esses sinais apontam, eles hão de acompanhar, isto é, seguirão ao lado dos que pregam a palavra. Os sinais não devem ser pregados em lugar da palavra, mas eles seguirão aqueles que pregam fielmente o quê? A palavra de Deus. Segundo detalhe que o texto nos ensina, que os sinais acompanharão aqueles que estão empenhados na pregação do evangelho, não apenas aos apóstolos, mas à igreja até a volta de Jesus. Esses sinais acontecem hoje como exemplo no trabalho missionário do Paulo, do Ronaldo Lidório, lá entre os Concombas, e todos aqueles missionários que estão na frente de batalha. Há coisas extraordinárias. Os sinais de Deus acompanharão aqueles que estão na missão. Mas há outro detalhe aqui. Os sinais acompanharão os missionários, dando-lhe vitória sobre os demônios, dando-lhes capacidade sobrenatural para a comunicação do evangelho a todas as nações. Falarão novas línguas aqui, não é glossolalia, mas são os dialetos.
A igreja que está em missão, ela é capacitada por Deus para adequar a sua comunicação àqueles povos não alcançados. A igreja que está em missão não pode ser, de uma certa forma, atrapalhada pelos poderes das trevas. E a igreja que prega o evangelho, e a igreja que está na frente da batalha, enfrentará com certeza, irmãos, os demônios. Mas há aqui também uma proteção de Deus contra ferimentos, envenenamentos, cura de doenças físicas, espirituais, emocionais. Deus está prometendo aqui que aqueles que estão na missão experimentarão curas extraordinárias de Deus na vida daqueles que estão fazendo a missão, realizando a missão. Você pode observar hoje que os crentes que estão doentes da igreja são aqueles que não trabalham. São aqueles que não estão na missão. São aqueles que não estão envolvidos na obra de Deus. E aqui a gente tem que entender o que o texto está colocando para a gente. Os sinais apontam para a presença de Jesus com os missionários. A presença de Cristo significa poder, tenhamos ou não consciência disso. Sua presença dá segurança ao perplexo, coragem ao que dá testemunho, força ao guerreiro, conforto ao tímido, vitória ao tentado, confiança ao atribulado e descanso ao peregrino. A presença de Jesus conosco é certeza de que esses sinais estarão presentes na nossa vida. A presença dele vai nos confortar e nos consolar nessa missão extraordinária. Mas eu quero chamar a sua atenção para a parte final. Se nós temos o fato mais necessário que é a ressurreição, se nós temos o maior pecado que é a incredulidade, se nós temos aqui a maior missão que é a pregação do evangelho, se nós temos aqui a maior companhia que nós podemos ter e desfrutar, que é a companhia de Jesus. Eu termino o texto nos versos 19 a 20 falando da maior colaboração que alguém pode receber na vida. Lê comigo, por favor, os versos 19 e 20. Vamos lá? De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Veja que Marcos encerra o seu livro falando da ascensão de Jesus. Falando que Jesus agora está entronizado, ele está na sala do trono, à direita de Deus Pai. E de lá procedem todas as decisões. Mas o que é fantástico aqui é que ele está dizendo que de lá da sala do trono procede a maior cooperação que uma pessoa pode receber. E que a igreja pode receber, que é a cooperação dos céus. Queria destacar 3 lições aqui nesses 2 versículos. Primeiro, Jesus assume o seu lugar. Ele é o Senhor Jesus que habita no céu, está no controle da história. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo. Ele tem autoridade sobre tudo, sobre todos. E Ele está reinando soberanamente no universo. Mas em segundo lugar, a igreja assume a sua missão. Os discípulos saíram para pregar o evangelho a toda criatura e em toda parte. Não basta só Jesus ser assunto aos céus, a igreja precisa cumprir o seu papel, cumprir a sua missão. Jesus assenta ao trono, a igreja sai, a igreja parte para pregar o evangelho a toda criatura. E a terceira lição que aparece nesse texto é que Jesus e a igreja trabalham em parceria para que o reino de Deus seja concretizado e consumado. A igreja sai pregando por toda parte. E diz o texto, cooperando com eles o Senhor. E confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Ou seja, irmãos, aquilo que está lá em Deuteronômio capítulo 28, né? Não somos nós que percebemos as bênçãos. Não somos nós que decretamos as bênçãos. São as bênçãos que seguem e que são enviadas por Deus para a igreja que está em obediência à missão que Ele nos deu.
Nós não precisamos brigar por milagres, nós não precisamos brigar por nada, nós temos que fazer a nossa parte. E aqui, eu queria aproveitar esse dia de Páscoa. 30 anos pregando na Páscoa. Eu não sei mais o que eu prego. Tem que pregar toda semana. Porque toda semana a gente celebra a Páscoa. Mas eu queria chamar para você esse capítulo 16 de Marcos, que é um capítulo que resume de uma forma fantástica o fato histórico mais necessário. O maior pecado nosso, que é a incredulidade. A maior missão que nós temos para realizar. Não existe uma missão mais maravilhosa, mais extraordinária, mais gloriosa do que essa. Não existe companhia e proteção maior do que a proteção que Deus nos dá quando nós estamos em missão. Mas a coisa mais fantástica é que não existe cooperação maior do que aquela cooperação que vem do alto, que vem de cima, que vem da sala do trono. Se nós fizermos aquilo que temos que fazer, Deus estará nos abençoando com coisas o quê? Extraordinárias. Amém? Então que você tenha uma feliz Páscoa. E que você entenda que Páscoa tem consequências, que ressurreição tem consequências. Há desdobramentos com a ressurreição. Jesus encerra a sua tarefa e diz agora para a igreja, agora está com vocês. Eu passo a bola para vocês. Vocês agora têm que levar essa mensagem da ressurreição aos 4 cantos da terra. Amém?